não preciso ver fenômenos pra crer em Ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o Teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto Tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o Teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em Ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o Teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Som. Glória a Deus. Aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.
É com muita alegria que mais um dia estamos diante da presença de nosso Deus, juntos reunidos, para podermos aprender mais dele, nos alegrarmos e compartilharmos do seu amor para com os nossos irmãos. Eu peço para aqueles que têm suas Bíblias, abram comigo no Salmos 84. Salmos 84. Nós estaremos lendo do 1 ao versículo 5. Salmos 84, do versículo 1 ao 5. Amém. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole. Junto teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplainados. Glória a Deus. Que nós venhamos iniciar mais esse ano nos caminhos de nosso Senhor, para que juntos nós possamos glorificar e bendizer o seu nome. Eu peço para aqueles que têm condições se colocarem em pé. Nós estaremos fazendo uma oração e logo mais estaremos louvando ao nosso Deus. E logo após será ministrada a palavra. Oramos a Deus. Pai querido, graças te damos, ó meu Senhor, por este momento. Obrigado, ó Pai, por tudo que tu tem nos concedido. Obrigado, ó Senhor, por mais esse ano que se inicia, ó Pai. Capacita-nos, ó Pai amado, para que juntos venhamos percorrer, ó Pai, o caminho que nos foi proposto, o caminho da salvação, ó Senhor. Que cada um, ó Senhor, através do teu Espírito, possamos juntos crescer, ó Pai, em santidade, em amor, em compaixão, ó Pai. A Ti oro, Senhor. Conduza nosso espírito a Ti e dai-nos entendimento, ó Pai. Para que tudo que venhamos fazer, possamos Te glorificar, ó meu Senhor. Pai querido, graças Te damos, ó meu Senhor, por este momento. Graças rendemos a Ti, ó Pai amado, por esta oportunidade que Tu nos concede de juntos estarmos glorificando o Teu nome, ó Pai. Tu conheces, ó Pai amado, os nossos pensamentos. Tu sabes, ó Pai, antes de cada um aqui, ó Senhor, abrir as nossas bocas e confessarmos a Ti, ó Pai amado, nossos pecados, nossas falhas. Tu nos conheces, ó Pai. Conduza o nosso espírito a Ti e dai-nos entendimento, ó meu Senhor. A Ti, ó Pai amado, seja toda honra, toda glória e todo louvor, ó meu Senhor. Obrigado, ó Senhor. Obrigado, ó Pai Celestial. Em nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo oramos e agradecemos, ó Pai. Que todo louvor e toda adoração, ó Pai, seja para Ti. Obrigado, ó Senhor. Obrigado, ó Deus. Louvamos ao nosso Deus. Aleluia. Senhor, Santo, Tu és Santo, Senhor
louve ao Senhor. Tu és santo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Digno, Senhor, digno. Tu és digno, só Tu és Senhor Deus Todo-Poderoso. Aquele que é, que era e que há de vir. Aquele que é, que era e que há de vir. Aquele que é, que era e que há de vir. Aquele que é, que era e que há de vir. Santo, só Tu, Senhor, Tu és santo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Digno, só Tu és digno, Senhor Deus Todo-Poderoso. Aquele que é, que era e que há de vir. Aquele que é, que era e que há de vir. Aquele que é, que era e que há de vir. Quem crê? Aquele que é, que era e que há de vir. Pai nosso nos céus, santo é o Teu nome, Teu reino buscamos, Tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu.
sempre. Amém. Teu o poder é tua, é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder é tua, é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder é tua, é a glória. Sempre. Amém. No início eras a palavra, com Deus no Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Sim, Senhor, ó, quão lindo esse nome é, mais forte que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Sim, Senhor, poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás.
mais forte que tudo Ele é. Esse nome é o nome de Jesus. Poderoso esse nome é o nome de Jesus. Aleluia, santo é teu nome, Senhor. Morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou e Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado és, adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. E a terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou e Ele venceu para sempre, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre. Sim, Senhor, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou,
aleluia. Sim, Senhor, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Oh, 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 oh. Pra sempre esse Senhor, sim, seja exaltado, oh, aleluias, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado és, pra sempre sim, Senhor, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, santo és tu, Senhor. Oh, aleluias, glórias a ti, Senhor. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Sim, Senhor, então você veio, só tu, Senhor, e me trouxe pra perto. E todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, mais que um amigo, Deus das montanhas. Sim, Senhor, é o mesmo, é o Deus dos vales. E não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não, não há nada, nada melhor, não há nada, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna luto em festa, a vergonha em glória,
aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Diga a Ele. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Amém, amém. Boa noite, irmãos, ou boa tarde ainda, irmãos. Amém? Tome seu lugar aí. Glória a Deus, irmãos. Amém? Meu Deus. Glória a Deus. Irmão, você que tem a sua Bíblia, abra lá comigo. Na primeira carta de João, 1 João, no capítulo 5, no versículo 19. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Dia 1º, primeiro culto do ano. Primeiro culto do ano no primeiro dia do ano. Isso é bom, irmãos. Nós temos a oportunidade de entregar o nosso primeiro dia do ano ao Senhor, adorar Ele no primeiro dia, como uma primícia das nossas vidas, uma primícia do nosso ano. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Quem encontrar, dá um amém. 1 João 5, 19. Amém? Amém? Todos encontraram? Então leia o versículo 19 comigo, que diz assim: sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Nós vamos usar esse verso. A partir dele nós vamos pregar a palavra do Senhor essa noite, irmãos. Nós temos como tema hoje, é um tema bem objetivo, como é o primeiro culto do ano. Eu quero falar um pouquinho sobre como nós podemos ter um ano de 2023 extraordinário. Se eu perguntasse para você, quem quer ter um ano de 2023 extraordinário? Quem gostaria, quem deseja ter esse tipo de ano? Eu creio que esse é o desejo de todas as pessoas. Ter um ano abençoado, ter um ano próspero, um ano extraordinário. E eu quero falar um pouquinho essa noite, biblicamente, de como a gente pode ter um ano de 2023 extraordinário. Então vamos orar apenas antes, e depois nós vamos pregar a palavra. Feche os olhos aí. Senhor, nós oramos, damos graças ao Teu nome. Te agradecemos, Senhor, por poder estar na Tua presença essa noite, Te adorando, cultuando aquele que vive, aquele que se faz presente no nosso meio. Queremos Te agradecer, Senhor, por mais um ano que nós estamos iniciando aqui na Tua presença, podendo Te adorar, podendo, Senhor, pregar a Tua palavra, podendo, Senhor, estar reunidos como igreja, Senhor, Te adorando, buscando a Tua face, Senhor, e aprendendo mais de Ti. Que o Senhor possa falar conosco essa noite, Pai, através da Tua palavra, ministrar as nossas vidas, Senhor, nos conduzir para um ano abençoado, próspero e extraordinário, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. Esse é o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém. Se puder pôr o retorno para mim, se puder pôr o fundo para mim no retorno, é melhor do que na frente.
Como ter um ano extraordinário? Como o nosso ano ele pode ser abençoado, irmãos? A partir do dia 1º. Nesses primeiros dias do ano, é bem comum e bem normal todo mundo fazer plano, traçar meta, fazer os seus propósitos, dizer: esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou guardar dinheiro para fazer isso, esse ano eu vou comprar o meu carro, vou comprar minha casa, esse ano eu vou fazer essa viagem. Todas as pessoas, quando chegam nessa época do ano, elas têm por hábito traçar os seus planos, traçar os seus propósitos, para que o seu ano ele seja produtivo, seja um ano de conquista, seja um ano abençoado. Então isso é comum no tempo que a gente vive, e é recorrente, né? O que você fez agora nos últimos dias do ano, é o que você fez nos últimos dias do outro ano. O que você deveria parar para pensar é: o que você planejou no ano de 2021, você alcançou no ano de 2022? Seus projetos, seus sonhos, seus planos, seus propósitos, eles se cumpriram ou eles ficaram pelo caminho? Uma coisa, irmãos, que nós precisamos entender é que muitas pessoas elas querem ter um ano extraordinário, e isso é muito bom. O problema é que a maioria das pessoas se esquece que nós estamos em um mundo caído, que o mundo em que nós estamos vivendo é um mundo que está dominado pelo pecado, é um mundo que está em trevas, e é um mundo, irmãos, em que as coisas serão cada vez mais difíceis. Sabe o que nós precisamos entender no primeiro dia do ano de 2023? É que o ano que nós vamos entrar, irmãos, ele não será um ano fácil, ele será um ano difícil para todos nós. Não será um ano fácil de se viver, não será um ano fácil de se conquistar as coisas que buscamos. E não será não porque as coisas estão mais difíceis hoje, não. É porque esse mundo ele está sob o poder e sob o controle de Satanás. Satanás ele é o príncipe desse mundo. Ele controla o sistema do mundo. O sistema do mundo ele está sob o controle do maligno. Satanás é aquele que tem o domínio, o controle desse mundo que foi entregado pelo homem no Éden. Satanás ele é o príncipe desse mundo. Está sob o controle dele esse mundo, que é o que João diz ali. Ele diz: nós sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. O mundo inteiro, irmãos. O que nós vemos acontecendo à nossa volta, as maldades, as crueldades, as injustiças, isso tudo se dá porque o mundo ele não está no nosso controle, ele está sob o controle do maligno. O ambiente, irmãos, em que nós vivemos, ele torna difícil manter a mente pura e manter o coração fiel a Deus. Sabe o que nós precisamos entender? Que nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha, nós estamos em uma luta, e nós precisamos saber usar as armas certas para vencer essa batalha. O apóstolo Paulo vai dizer que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus, para destruir sofismas, para destruir fortalezas. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer que nós não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra dominadores. Nós estamos em uma guerra, irmãos, inseridos nessa batalha. Esse mundo ele está cada vez difícil, cada vez se torna mais difícil nós guardarmos a nossa mente, guardarmos o nosso coração. E veja bem, mais do que desejar ter um ano extraordinário, todos nós, irmãos, vamos precisar lutar duramente para que pela graça de Deus isso seja possível. Sabe qual o conselho que eu dou para você? Se prepare durante esse ano. Se prepare para a batalha, irmãos. E não é a batalha contra pessoas, não é a batalha contra outras pessoas, não. É a batalha em que nós, como cristãos, estamos inseridos. Nós vamos ter que lutar, depender da graça de Deus,
para que no decorrer desse ano nós consigamos vencer todos os obstáculos que nós encontraremos, que serão muitos, todas as dificuldades que nós encontraremos, que serão muitos. Quando nós falamos, irmãos, sobre ter um ano extraordinário, eu não estou aqui me referindo primeiramente a você conquistar materialmente, a você concretizar os seus planos humanos, ainda que isso seja bom, ainda que isso não seja pecado, você ter os seus planos, os seus propósitos, os seus projetos, mas ter um ano extraordinário não está fundamentado no que você conquista, irmãos. Veja bem, o seu ano não será extraordinário por aquilo que você ganha. O seu ano será extraordinário se você não perder a sua fé no fim dele, durante ele, ou no começo dele. Sabe como o seu ano ele será extraordinário? Quando você chegar no final dele e dizer: combati o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé, não perdi a minha fé, mesmo em meio a todas as batalhas, adversidades e problemas desse mundo. Ter um ano extraordinário não está ligado a conquistas materiais, mas a não perdermos a nossa fé, a nos mantermos fiéis ao Senhor, fiéis à sua vontade, crescendo em intimidade com o Senhor. Sabe como você viverá um ano extraordinário? Guardando a sua fé, irmão, crescendo em fidelidade, em confiança, estando submetido à vontade do Senhor, crescendo em intimidade com Deus. Nosso ano ele não será extraordinário se conquistarmos materialmente e decairmos espiritualmente, o que é um risco. Sabe qual é o maior risco? O Satanás, irmãos, ele não quer você na miséria. Ele não está trabalhando necessariamente para deixar a mim e a você pobre. Satanás, ele trabalha para nos fazer cair da fé. E sabe qual uma das maneiras que Satanás usa para nos fazer cair da fé? Nos dando, abrindo portas, nos abençoando. Muitas vezes nós estamos olhando as coisas num âmbito apenas material, e nós estamos achando que é Deus que está nos abençoando, quando na verdade aquilo que nós temos por bênção está nos afastando de Deus. Veja bem, irmãos, Deus ele não vai dar nada para você que afaste você dele. A bênção de Deus não te afasta dele, a bênção de Deus não te afasta de servir a Ele, a bênção de Deus não te afasta de adorar a Ele, a bênção de Deus não te afasta de estar em comunhão com Ele. Se o que nós temos por bênção está nos afastando da vida da igreja, da vida com o Senhor, não é a bênção do Senhor. A bênção do Senhor não nos afasta dele. Veja bem, irmãos, como todos nós podemos ter um ano de 2023 extraordinário. Pastor, como eu posso ter um ano de 2023 extraordinário? O melhor ano da minha vida. Eu vou falar aqui de 5 coisas, irmãos, que eu e você precisamos fazer para ter um ano de 2023 extraordinário. Sabe qual a primeira coisa que eu e você precisamos fazer para ter um ano abençoado? Nós precisamos desenvolver uma vida de oração. Sabe como o seu ano ele será abençoado, extraordinário? A partir do momento em que você decidir: esse ano vai ser o ano da minha vida que eu vou desenvolver a minha vida de oração. Senhor, pastor, como meu ano será extraordinário? Você decidindo desenvolver uma vida de oração. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 6, verso 6. Olha o que ele diz. Ele está falando sobre oração, e ele vai dizer assim: mas quando orarem. Ele não diz mas se orarem, ele diz quando orarem, porque ele espera que os seus discípulos sejam pessoas que orem. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então seu pai que observa em segredo os recompensará. Para que o nosso ano seja um ano extraordinário, irmãos,
nós temos que desenvolver o hábito de estarmos sozinhos com o Senhor em oração, de fecharmos a porta do nosso quarto, de falarmos com o nosso Senhor em secreto, e o Senhor que nos ouve no secreto, Ele vai nos recompensar. Um cristão, irmãos, é alguém que ora. Um cristão é alguém que ora. Por isso Jesus, Ele não diz se você orar, mas quando você orar. Não há cristianismo verdadeiro sem oração. Não existe cristianismo verdadeiro sem oração. Não há possibilidades de se viver o extraordinário de Deus para as nossas vidas sem uma vida de oração. Não há possibilidades. Você só viverá o extraordinário de Deus para a sua vida durante esse ano se você decidir a partir do dia 1º, porque o ano já começou, irmãos. A nossa vida com Deus, ela não é uma vida de férias. Nós temos direito a férias e todos precisamos descansar, mas nós nunca podemos descansar do Senhor. Do Senhor nós não podemos descansar. Quando nós estamos em férias, ainda assim não estamos em férias da vida com Deus. E se nós queremos um ano extraordinário, um 2023 abençoado, isso passa, irmãos, por nós desenvolvermos uma vida de oração. A oração é uma conversa íntima com o Pai. Isso é orar, é conversar intimamente com o nosso Pai. A vida de oração, ela mostra o quanto temos prazer de nos relacionar com o nosso Deus e Pai. Sabe o que a vida de oração ela nos mostra? O quanto nós temos prazer de estar com o Senhor. Por isso que não há, irmãos, a possibilidade de nós, como cristãos, não gostarmos de oração. Tem gente que diz assim: eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de cantar, eu gosto até de ir na igreja, mas eu não gosto muito de orar. Não. Se você não gosta de orar, você não gosta de se relacionar com Deus, porque a oração é um meio de relacionamento com Deus. Quanto mais oramos, mais temos prazer de estar com o Senhor. Desenvolver, irmãos, uma vida de oração requer muito de nós. Não é algo tão simples. Você não vai chegar hoje e vai dizer assim: a partir de hoje eu vou desenvolver uma vida de oração porque eu quero um ano extraordinário. Não. Orar, irmãos, vai ser uma guerra. É uma luta para você orar. É uma luta para nós tirarmos 1 hora, 30 minutos, 40 minutos em oração com Deus. Você pode observar que todas as vezes que você decidir orar, diversas coisas vão acontecer à sua volta. Ou vai chegar alguém, ou algo vai acontecer, ou você vai se distrair, ou você vai arrumar alguma coisa para fazer. Não é tão simples, irmãos. Uma vida de oração requer muito de nós, requer renúncia, requer nós abrirmos mão de fazermos as nossas vontades, requer nós estarmos dispostos a dar tempo para Deus. Não é tão simples desenvolver esse estilo de vida, irmãos. Nós sabemos que manter a constância em uma vida de oração não é fácil. Não é fácil. Você já parou para pensar quantas vezes você falou assim: a partir de hoje eu vou orar todo dia? E você até começou bem. Você orou 1 dia, 2 dias, 3 dias. No 4º você falhou. No 5º você já desanimou. E aí é mais ou menos como academia. Se você começa e para, irmãos, para você voltar é muito mais difícil. É muito mais trabalhoso. Manter a constância na vida de oração não é uma tarefa simples para ninguém. Todo cristão ele tem essa dificuldade ou essa luta para manter a constância na vida de oração. É fácil? Não é, irmãos. Mas nós precisamos nos dedicar para que esse hábito se torne cada vez mais comum a nós. Não é fácil, mas nós ficamos dizendo: não é fácil, não é fácil, não é fácil. Não vai resolver. Ah, não é fácil, pastor, manter a vida de oração. Eu sei que não é fácil, mas nós ficamos apenas dizendo que é difícil e não nos posicionamos para que isso mude. Não vai mudar as nossas vidas. Sabe o que nós precisamos lembrar? Do que Paulo diz
aos Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo ele vai dizer: nunca parem de orar, ou orai sem cessar. Nunca deixem de orar. Isso tem que estar vivo no nosso coração, irmãos. A oração ela é uma questão de vida ou morte para um cristão. Se um cristão não ora, ele morre. Se um cristão ele não leva uma vida de oração, ele morre, irmãos. Sabe o que precisa estar claro para nós? Nunca podemos parar de orar. Não podemos, irmãos. O ano está começando hoje, dia 1º. Veja bem, não deixe de orar um dia sequer durante esse ano. Não deixe. Não fale um dia sem orar. Não deixe um dia de estar diante de Deus em oração. Nunca deixe de orar. A instrução de Paulo aos Tessalonicenses, ela precisa ecoar em nosso coração. Nós precisamos estar todos os dias com isso fresco à nossa memória. Eu não posso deixar de orar hoje. Eu não posso ficar sem estar na presença de Deus hoje. Eu preciso orar durante esse dia. Se volte, irmãos, constantemente, diariamente para o Senhor em oração. Se volte a Ele, constantemente, diariamente. Ore quando não tiver vontade. Ore quando estiver cansado. Ore quando estiver desanimado. Mas ore. O cansaço não pode fazer com que você deixe de orar. O desânimo não pode impedir você de orar, irmãos. A fraqueza não pode impedir você de orar. Ore. Independente da circunstância e da situação, ore. Não deixe de buscar, irmãos, o Senhor. Não deixe de orar. Busque seu Pai em secreto. Peça até que você receba. Busque até que você encontre. Bata até que a porta se abra para você. Ore sempre lembrando quem é Deus e o que Ele pode fazer. Ore se lembrando o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 3:20, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, irmãos. Veja bem, se nós queremos um ano extraordinário, nós precisamos desenvolver a nossa vida de oração, nos aprofundarmos em comunhão com o Senhor. Nós estamos entrando um ano cheio de incertezas. Está todo mundo, irmãos, com medo, com incerteza, apavorado. E veja bem, essa não deveria ser a atitude de um cristão. Um cristão, ele não deveria estar inseguro, porque a segurança do cristão não está em nada que acontece na terra. A segurança do cristão está no Deus que está sentado no trono, que é soberano, que está no controle de todas as coisas. Às vezes eu tenho dificuldade, irmãos, de entender porque os cristãos eles têm tanto medo do futuro, se o futuro está escrito na palavra de Deus. Nós sabemos o que irá acontecer, nós sabemos para que rumo o mundo caminhará. Nós deveríamos nos alegrar, porque está se aproximando a cada dia que passa, o dia da vinda do Senhor, irmãos. Muitas pessoas elas estão ansiosas com respeito ao futuro. O que vai acontecer? O que pode acontecer? O que não vai acontecer? Meu Deus, e agora? O que será do Brasil? O que nós vamos fazer, irmãos? Não ande ansioso. Apenas obedeça o que o Senhor deixou escrito na sua palavra para o seu povo e para a sua igreja. Ele deixou escrito o que os cristãos devem fazer, como os cristãos eles devem andar. A nós cabe apenas obedecer às suas instruções. Olha o que ele deixou escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Olha o que ele deixou escrito. Filipenses 4, 6. Olha que versículo atual, irmãos.
Nós vivemos num mundo e num país onde está todo mundo ansioso, desesperado, apavorado. E aí você abre as Escrituras, e o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, ele diz: não vivam preocupados, não andem ansiosos com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus. Orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então nós não temos motivo para estarmos ansiosos. Irmãos, aquilo que nos deixa ansioso tem um propósito: nos levar à oração, não nos levar ao desespero. Tudo aquilo que nos rodeia, as incertezas do mundo, irmãos, as dificuldades, os cenários que se desenham à nossa volta, eles não deveriam causar pavor em nós. Eles deveriam nos levar para a intimidade com o Senhor, para a comunhão com o Senhor, para a intercessão com o Senhor. Veja bem, irmãos, se eu e você queremos um ano extraordinário, esse ano passa pelo desenvolvimento de uma vida de oração. Então desenvolva uma vida de oração se você ainda não a tem. Pastor, eu não tenho o hábito de orar todo dia. Então comece durante esse ano. Pastor, eu oro. Então sabe o que você faz? Aprofunde mais a sua vida de oração, porque um ano extraordinário ele acontecerá somente na vida daqueles que são profundos na sua vida de oração. Como ter um ano extraordinário? A segunda coisa que eu e você precisamos fazer para ter um ano extraordinário, nós precisamos nos alimentar diariamente da palavra de Deus. Pastor, como o meu 2023 será extraordinário? Desenvolvendo uma vida de oração, desenvolvendo o hábito de ler a palavra de Deus diariamente. Olha o que diz Mateus capítulo 4, no verso 3 e 4. Está falando sobre a tentação de Jesus. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Uma pessoa não vive apenas de pão, apenas de alimento físico. Ela vive também de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, quando nós colocamos as nossas necessidades físicas acima das espirituais, caímos em pecado. Sabe aonde as pessoas caem? Quando elas dão prioridade para aquilo que é físico e material, e elas colocam de lado aquilo que é espiritual. Quando uma pessoa ela troca, inverte os valores, ali começa a queda dela. E é sutil, irmãos, às vezes as pessoas não percebem isso. Elas acham que aquilo que elas precisam fazer, que é uma necessidade, só que antes da necessidade física, existe a necessidade espiritual. Uma das coisas que Satanás mais deseja é que nós não venhamos a nos alimentar diariamente da palavra de Deus. Satanás ele nos quer longe da palavra, ele nos quer longe da Bíblia. E ele trabalha, irmãos, ele trabalha para nos afastar da palavra do Senhor. Satanás ele não quer um crente perto das Escrituras. Quanto mais um cristão andar longe das Escrituras, melhor para Satanás. Ele trabalha incansavelmente para nos afastar, para nos fazer não nos alimentar diariamente da palavra de Deus. Veja bem, irmãos, o que precisamos deixar claro é que nos alimentar da palavra de Deus é mais importante que o alimento físico. É mais importante do que você comer pão, você comer a palavra de Deus, se alimentar dela diariamente. Nós não vivemos só de pão, não vivemos só de alimento físico, mas vivemos de toda a palavra que procede da boca de Deus, de tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Nós devemos buscar ter prazer, irmãos, e satisfação na lei do Senhor.
Como diz o salmista no Salmo 1, que o homem bem-aventurado é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, que medita nela de dia e de noite, que tem prazer em ler as Escrituras, que tem prazer em meditar nela. Nós precisamos, irmãos, resgatar o prazer pela palavra de Deus, resgatar o prazer por nos relacionarmos com a palavra diariamente. Nós precisamos diariamente abrir as nossas Bíblias em nossos lares, irmãos, nos alimentarmos da palavra diariamente. Veja bem, irmãos, nós temos a Bíblia, nós podemos ler a Bíblia, nós temos acesso a ela, nós não temos desculpa para não ler a palavra, não temos desculpa, irmãos. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos abrir a Bíblia todos os dias nos nossos lares, ler ela, meditar nela, estudar ela, ver o que ela tem a dizer para cada um de nós, para facilitar. O pastor botou um planinho de leitura para os irmãos, está lá, irmãos, nos grupos da igreja, está lá um planinho de leitura para você ler a sua Bíblia todos os dias do ano. Você vai ler toda ela todos os dias, e você vai chegar no fim desse ano fazendo talvez a sua primeira leitura completa das Escrituras. E olha que magnífico isso, irmãos. E sabe quanto tempo isso vai roubar de você? Talvez 15 minutos, talvez no máximo 20. Nós precisamos abrir a Bíblia diariamente, ler ela diariamente nos nossos lares. Sabe por quê? Porque todo cristão que vive uma vida frutífera é um cristão que está se alimentando da palavra de Deus. Sabe quem está frutificando? É quem está comendo da palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus. Esse mundo, irmãos, ele está sob o controle do maligno. Mentiras são criadas a todo momento. Sabe o que nós vemos rapidamente? Nós vemos o avanço das ideologias. As ideologias, elas estão avançando galopantemente. Elas têm crescido de forma assustadora e invadido as igrejas. Há igrejas que estão ideologizadas, que se renderam à cultura, que têm ido contra os padrões das Escrituras, e isso só vai aumentar. Isso não volta, irmãos, não tem ré. Isso vai crescer, isso vai aumentar. As ideologias têm avançado, mentiras com ar de verdade, que são sofismas, têm avançado. E sabe como nós vamos vencer esses sofismas, essas mentiras, essas heresias, essas falsas doutrinas que são pregadas? Somente de uma maneira: empunhando a palavra de Deus, a espada do Espírito, que é o que Paulo diz. Empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A única maneira de nós destruirmos um falso ensino é nós, irmãos, pregando e ensinando o verdadeiro ensino. Sabe o que destrói uma heresia? A verdade da palavra de Deus. Sabe o que destrói as ideologias, as mentiras que Satanás tem implantado no nosso tempo, na nossa cultura, nas nossas escolas, nos lugares aonde rodeiam os nossos filhos? A única coisa que tem poder para destruir essas mentiras é a palavra de Deus, irmãos. Só que veja bem, a palavra de Deus por si só não faz nada. Ela precisa de pessoas que conhecem ela para comunicar a verdade que ela carrega. Veja bem, a Bíblia está aqui, e a Bíblia aqui não fala. A Bíblia, ela fala através de pessoas. Por isso que nós precisamos, irmãos, estar carregados da palavra, estar saturados da Bíblia, ler, reler, conhecer, aprender, para que quando um falso ensino se aproximar de nós, o nosso radar, irmãos, ele esteja ligado e nós venhamos a dizer: não, a ideologia diz isso, mas a palavra de Deus diz assim. O falso mestre, ele ensina isso, mas a palavra de Deus, ela ensina assim. Nós precisamos, irmãos, estar vestidos de toda a armadura de Deus.
E nessa armadura existe apenas uma arma de ataque, que é a espada. Paulo ele descreve a armadura que nós devemos nos revestir. E nós vemos que ele fala de diversos equipamentos: capacete, sandália, couraça, cinto, escudo. E todos eles são para defesa. O único equipamento e a única arma que um cristão ele tem para ataque é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. E nós precisamos estar com essa espada empunhada. Sabe como Jesus venceu o diabo 3 vezes no deserto? Usando a espada do Espírito, usando a palavra de Deus. O diabo dizia: faz isso, ele diz: está escrito assim. Se jogue daqui, ele dizia: está escrito assim. Eu te dou todos os reinos se você me adorares, está escrito assim. Ele estava com a espada do Espírito empunhada. Ele venceu Satanás 3 vezes no deserto. Veja bem, irmãos, nós não vencemos Satanás gritando. Nós não vencemos Satanás dizendo: está amarrado. Não, está amarrado, Satanás. Não. O que amarra o Satanás não é o grito da nossa voz e a altura da nossa voz. O que amarra o Satanás é a nossa obediência àquilo que está escrito na palavra de Deus. Veja bem, irmãos, tem muita gente querendo amarrar o diabo com a boca. Não conhece a palavra, não estuda a palavra, não pratica a palavra. Como, irmãos? Com que autoridade? Nós precisamos estar com a espada do Espírito empunhada, para que quando algo que fere a palavra de Deus venha contra nós, nós venhamos a falar como Jesus: está escrito. É assim que a Bíblia ensina, é assim que a palavra de Deus nos instrui. Nós precisamos, irmãos, através da leitura da palavra de Deus diária, guardar ela em nosso coração. Sabe como nós não vamos pecar intencionalmente? Guardando a palavra de Deus dentro de nós, que é o que o salmista vai dizer no Salmo 119, verso 11: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por isso que nós precisamos muito, irmãos, nos alimentar diariamente da palavra, porque é a única forma de nós não pecarmos intencionalmente contra Deus. Veja bem, nós temos jovens aqui. Os nossos jovens precisam ler a Bíblia, as nossas crianças precisam ouvir a Bíblia, os pais precisam ler a Bíblia para os seus filhos, dar a Bíblia para os seus filhos, incentivar os seus filhos à leitura das Escrituras, para que eles guardem a palavra de Deus no seu coração. Veja bem, irmãos, um ano extraordinário, ele passa diretamente pela leitura diária da palavra de Deus. Põe Salmo 119, verso 16 para nós. Salmo 119, verso 16. Olha o que o salmista diz: terei prazer em teus decretos e não me esquecerei de tua palavra. Terei prazer nos teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Veja bem, irmãos, não deixe de ler, não deixe de meditar na palavra de Deus. Faça isso diariamente, crie o hábito. Você está com um plano de leitura lá que é simples, é 3 capítulos por dia. Leia diariamente, constantemente. Leia, medite, independente das suas condições, das suas emoções, independente de como você está. Vai ter dia que você não vai sentir vontade de ler a Bíblia, e você não lê a Bíblia quando sente vontade, irmão. Você lê a Bíblia porque você entende que você precisa ler ela diariamente. Olha o que o Salmo 119, verso 21 diz para nós. Salmo 119, verso 21. Só ver se é 21. 21. Olha o que diz: tu repreendes os arrogantes, são malditos os que se desviam de teus mandamentos. Aqueles que se desviam da lei do Senhor, Deus ele tem eles como malditos. Olha o que diz o verso 24. Tenho prazer em teus preceitos, eles me dão conselhos sábios. Sabe o que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos orar a Deus e dizer: Deus, eu quero ter prazer na tua palavra. Senhor, eu quero ter prazer em ler a tua palavra todos os dias, diariamente, constantemente.
Um ano extraordinário passa, irmãos, por nós nos alimentarmos diariamente da palavra de Deus. Pastor, como o meu 2023 vai ser extraordinário? Terceira coisa que você precisa fazer: o seu ano de 2023 será extraordinário se você amar e cuidar da sua família. Sabe como o seu ano será abençoadíssimo? Se você amar e cuidar da sua casa. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, no verso 18. Colossenses 3:18. Olha o que diz: esposas, sujeite-se cada uma ao seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um sua esposa, e nunca trate com aspereza. Filhos, obedeçam sempre aos seus pais, pois isso agrada o Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Sabe como o seu ano será extraordinário? Se você estiver disposto a amar e cuidar da sua casa, a amar e cuidar da sua família. A destruição das famílias é algo que tem se tornado cada vez mais comum, e vai continuar andando assim. É comum as famílias estarem sendo destruídas, porque esse mundo está sob o controle do maligno, irmãos. Veja bem, uma das coisas mais importantes que podemos fazer em nosso tempo é edificar lares cristãos piedosos. Sabe o que nós precisamos? É edificar o nosso lar, fazer do nosso lar um lar cristão piedoso. Eu posso dizer para você que a maior obra que você pode fazer é essa: é trabalhar para que o seu lar seja um lar cristão, um lar piedoso. Não apenas uma família que vem na igreja, mas uma família que ela é a igreja na sua casa. Que a sua casa, ela é uma igreja. Que lá há congregar, que lá há comunhão, que lá há adoração, que lá há pregação do Evangelho. A coisa mais poderosa que nós podemos fazer nesse tempo é edificar famílias cristãs, piedosas, sólidas. Porque o que o diabo mais tem atacado no nosso tempo são as famílias, os casamentos, as crianças, os jovens. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos amar e cuidar da nossa casa, amar e cuidar das nossas famílias. As esposas, elas precisam obedecer à instrução do Senhor e se sujeitar aos seus maridos como ao Senhor. Qual que é o papel de uma esposa? Ela se sujeita ao seu marido como ao Senhor, que é o que Paulo diz. Esposas, sujeite-se cada uma ao seu marido, como é própria a quem está no Senhor. Quando uma mulher cristã se sujeita ao seu marido e ao Senhor, ela experimenta, irmãos, verdadeira liberdade e realização na sua vida. Então o que o feminismo ele faz? O feminismo ele prega que a mulher é livre se ela não estiver sujeita ao homem. O feminismo diz que o homem ele não pode dominar sobre a mulher. Só que nós lemos em Gênesis que uma das sentenças de Deus para Eva é que o homem dominaria sobre ela, que o desejo da mulher seria para o homem. O feminismo prega uma liberdade das mulheres sem sujeição aos homens, prega prazer sem sujeição aos homens, prega realização sem sujeição aos homens. O cristianismo ele ensina que quando uma mulher ela é sujeita ao seu marido como ao Senhor, ela desfruta de verdadeira liberdade e de verdadeira realização. Submissão não é escravidão. O homem ele não domina como um senhor de escravos domina sobre os seus escravos, não. Uma mulher verdadeiramente livre é uma mulher que está submissa ao seu marido, submissa ao seu marido como ao Senhor. Veja bem, não existe cristã feminista. Não existe, irmãos. Sabe por que não existe cristã feminista? Porque a marca de uma mulher cristã é sujeição ao seu marido como ao Senhor. Então, aos nossos jovens que vão à escola, e o professor marxista de esquerda, ele está lá, entranhando a ideologia na sua mente, dos jovens meninos,
das jovens meninas, dizendo que você pode, que você é livre, que você é dona de si própria, que você não precisa se sujeitar a ninguém. A Bíblia não ensina isso, queridos. A Bíblia ensina que uma mulher cristã verdadeira, ela está sujeita ao seu marido, que é a marca de uma mulher cristã. Então não existe mulher cristã genuína que não está submissa ao seu marido. Veja bem, irmãos, o fato de uma mulher se sujeitar ao seu marido não quer dizer que o marido é melhor do que ela. Não é isso. Porque o casamento ele não é uma competição de quem é melhor. Não é uma disputa se o homem é melhor do que uma mulher. O casamento ele é uma cooperativa. Todos os dois trabalham junto para o bem comum de todos. Foi o que eu falei aqui em outras pregações. Existe o casamento tênis, jogo de tênis. E existe o casamento jogo de frescobol, aquele jogo da praia. No tênis é uma disputa para ver quem é o melhor, para ver quem ganha. O objetivo do tênis é derrotar o adversário. No frescobol não. No frescobol o objetivo dos dois é não deixar a bolinha cair. Não existe um que ganha e outro que perde. Se a bolinha cai, os dois perdem. Se a bolinha está no ar, os dois ganham. O casamento ele não é uma competição. A mulher estar submissa ao homem não quer dizer que o homem é melhor do que ela. A mulher estar submissa ao homem quer dizer que o homem ele tem um papel importante de liderança do lar. O homem é o cabeça da casa. O homem ele é o cabeça da mulher. O homem é a liderança do lar. Veja bem, não somente de provisão, porque tem muito homem hoje dentro de igreja que ele acha que o papel dele é prover na vida da mulher somente, e se esquece que ele precisa ser aquele que lidera o lar espiritualmente. O homem cristão é o que puxa a oração, é o que puxa a leitura das escrituras, é o que puxa o ensino. O homem cristão é aquele que instrui esposa, filhos. É papel do homem a liderança do lar, a liderança espiritual também. A mulher deve estar sujeita ao marido. E sabe o que o marido precisa fazer? O marido ele precisa obedecer a ordem do Senhor, de amar a esposa. Que é o que Paulo diz no 19: maridos, ame cada um sua esposa, e nunca trate-a com aspereza. O marido ele deve amar a sua esposa. E esse amor que Paulo está falando é o que ele fala lá em Efésios 5. É o mesmo amor com que Cristo amou a igreja. O amor do marido pela esposa é um amor sacrificial. É um amor que está disposto a dar a vida. Veja bem, o amor de um marido por sua esposa não é medido pela quantidade de presentes que ele dá para ela. O amor de um marido pela sua esposa não é medido pelas palavras que ele diz a ela. O amor de um marido pela sua esposa, irmãos, ele é medido pelos atos de sacrifício e pelas preocupações com a felicidade da sua esposa e com o bem-estar da sua esposa. Então veja bem, mulher, hoje tem aquela cultura: eu preciso toda hora ouvir, eu preciso toda hora ganhar um presente, eu preciso toda hora ser agradada. Não, isso não quer dizer nada. Às vezes isso é apenas um pedágio para pagar uma dívida por aquilo que não está fazendo e que deveria fazer. O amor de um marido é medido pelo sacrifício que ele faz pela sua esposa, pela preocupação com ela, pelo seu bem-estar, com a sua vida, com as suas necessidades. Para a esposa, irmãos, para a esposa não é muito difícil se sujeitar ao marido que a ama, porque a esposa que é amada pelo seu marido, ela sabe que o seu marido jamais faria algo que viesse a prejudicar ela. Sabe por que as mulheres muitas vezes elas não estão submissas aos homens? É porque talvez os homens também não amam elas como elas deveriam ser amadas. Uma mulher que é amada, ela está submissa ao seu marido. Sabe o que o apóstolo Paulo vai falar mais? Ele fala o que as mulheres precisam fazer, o que os homens precisam fazer, e ele fala o que os filhos precisam fazer. Os filhos também precisam obedecer à ordem do Senhor. E sabe qual é a ordem do Senhor? Está no verso 20 que diz: filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Então sabe o que os filhos têm que fazer? Eles têm que obedecer aos pais sempre. Sabe o que é sempre? É sempre.
Não é só quando é benefício próprio. Não é só quando acha que tem que obedecer. A função dos filhos em uma família é obedecer aos pais sempre. É estar submisso aos pais, obediente aos pais. Os filhos devem obedecer em tudo, não apenas naquilo que lhes convém, pois obedecer em tudo é o que agrada ao Senhor. Sabe qual é o papel dos pais? Os pais, eles não devem irritar os seus filhos, que é o que Paulo vai dizer no verso 21. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. E quando Paulo está falando de irritar aqui, ele não está falando que o pai não pode fazer uma brincadeira que o filho fique irritado. Não é sobre esse tipo de irritação. O termo irritar aqui é Paulo dizendo assim: facilite para que o seu filho seja alguém obediente. Facilite, pai, para que o seu filho ele pratique a obediência. É sobre isso que Paulo está falando. A vida, irmãos, ela não é fácil para as crianças, em especial para as crianças cristãs. Não é fácil ser uma criança, um adolescente ou um jovem cristão. Esse mundo ele está cheio de artifícios, cheio de ofertas. Então não é tão simples você ver uma criança e tentar criar ela de forma diferente, um jovem. Não é tão fácil para uma criança ser uma criança criada em um ambiente cristão, irmãos. Os pais, eles precisam facilitar a obediência dos filhos. Eles precisam ouvir dos filhos sobre os seus sentimentos, sobre as suas frustrações. Os pais precisam encorajar os seus filhos. Esse é o papel dos pais: ouvir, instruir e encorajar. Veja bem, irmãos, o lar ele deve ser o lugar mais feliz e agradável do mundo. Esse deve ser o lar. Eu até postei ontem, né? A gente foi passear durante a semana, descansar. E eu gosto de passear, mas eu gosto mais de voltar para casa, né? Lá, o Arthur e a Thay já não gostam muito de voltar para casa, porque eles gostam só de passear. Mas eu gosto de passear, mas eu gosto mais da volta para casa. Eu gosto de casa, eu gosto de estar em casa, eu gosto de estar no lar. Isso é bom, irmãos. O lar é o melhor lugar do mundo, ou ele deveria ser o melhor lugar do mundo para nós. Nós não deveríamos achar uma maneira de não estar em casa. Nós deveríamos ter prazer em estar em casa, porque aquele ali é o nosso lugar. Ali está a nossa casa, ali está a nossa família, ali está o nosso ambiente de convívio. Aquele lugar deve ser o lugar mais feliz e agradável do mundo. Sabe como nós vamos ter um ano extraordinário? Cuidando das nossas famílias, lembrando dos nossos papéis, dos homens, das mulheres, dos filhos e dos pais. Sabe como nós vamos ter um ano de 2023 extraordinário? Servindo a igreja do Senhor Jesus. Sabe como o seu ano de 2023 chegará ao fim e será um ano extraordinário? Se a partir de hoje, eu vou ser um pouquinho durinho aqui, mas é porque eu preciso. Se a partir de hoje, você que está aqui, aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que não estão aqui porque estão viajando, se nós pararmos de dar desculpas e começarmos a servir a igreja do Senhor, nosso ano será extraordinário se nós estivermos dispostos a fazer a obra de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Olha o que ele diz: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo. Ele está dizendo assim: você não pode trabalhar para o Senhor de qualquer jeito. Ele diz: quando você vai trabalhar para o Senhor, não é dizendo assim: hoje eu estou cansado, estou desanimado, eu não quero mais fazer a obra. Não, ele diz: quando você vai trabalhar para o Senhor, você deve trabalhar para Ele com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Sabe como o seu ano será extraordinário? Se você a partir de hoje disser assim: eu darei a minha vida pela igreja do Senhor aqui nessa terra. Eu vou entregar a minha vida, eu vou gastar o meu tempo, eu vou investir os meus recursos, eu vou investir tudo que eu tenho para que a obra de Deus avance, para que a igreja de Jesus avance, para que as coisas aconteçam no meio do povo de Deus. O seu ano será extraordinário
se você estiver disposto a servir a igreja que não é do pastor, a igreja que é do Senhor. Irmãos, nós temos a certeza da vitória de Cristo sobre a morte. Nós sabemos que Cristo ele triunfou sobre a morte. Sabemos que nada que fazemos para Ele será desperdiçado ou jogado fora. O nosso trabalho para Ele não é vão, irmãos. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus não é jogado fora, não é perda de tempo, não é investimento botado fora, não. No Senhor o nosso trabalho não é vão, no Senhor o nosso tempo não é perdido, no Senhor os nossos recursos eles não são lançados fora. Sabe aonde, irmãos, o nosso trabalho ele verdadeiramente é recompensado? Na igreja do Senhor Jesus Cristo, na obra de Deus. Nós sabemos que o nosso trabalho nele não será desperdiçado. Você está aqui e um conselho para você: sirva a igreja do Senhor durante esse ano, dê a sua vida pela igreja, trabalhe, irmão, se empenhe, se entregue pela obra de Deus, faça tudo o que você pode, o que você não pode, para que a obra de Deus, para que vidas venham a ser ganhas, para que haja salvação no nosso meio, para que haja transformação no nosso meio. Se empenhe, se entregue. Um ano extraordinário passa diretamente pelo serviço à igreja do Senhor. Seu ano só será extraordinário se você estiver disposto a dar a sua vida, irmãos. A obra de Deus. Não há como você estar dentro da igreja e não estar disposto a se envolver com ela. Não há como você estar aqui e não estar servir nela, irmãos. Talvez você está no lugar errado se você não quer compromisso. Eu sempre falo isso. A igreja é lugar para gente compromissada. A igreja é lugar para gente que quer servir, que diz: eu estou aqui, eu vou fazer o que precisa. Nós precisamos nos lembrar que no Senhor o nosso trabalho não é vão, que quem está nos observando não é o pastor, não é o diácono, não é o presbítero, não é o meu líder de ministério. Quem está nos observando é Deus. Que o nosso trabalho, a recompensa dele não vem de homens, vem de Deus. Que nós não somos abençoados por pessoas quando servimos a igreja, porque pessoas não são donas da igreja. O dono da igreja é o Senhor. A recompensa vem dele. As bênçãos são derramadas por ele. E sabe o que nós precisamos fazer? Um ano está iniciando. Nós devemos nos manter fortes, firmes, trabalhando sempre para o Senhor com alegria, com sorriso no rosto, irmãos. Sabe, estamos na porta lá, irmão, não dá para estar na porta com a cara de desmaio. Tem que estar na porta com um sorriso na boca, irmãos. Sabe, quando entra a pessoa, abraçar uma pessoa, receber uma pessoa. Nós temos que estar aqui, irmão, limpando o banheiro, com um sorriso no rosto, fazendo comida para morador de rua, com um sorriso no rosto, limpando a igreja, fazendo tudo que está nas nossas mãos com um sorriso no rosto. Não, irmão, com aquela cara assim: estou cansado de fazer a obra. Não, irmãos, a obra de Deus não cansa ninguém. Ninguém cansa de fazer a obra, irmãos. A obra de Deus, ela não nos acrescenta dores. A obra de Deus é prazerosa. A obra de Deus, quanto mais nós fazemos, mais nós queremos fazer. Quanto mais nós servimos, mais nós queremos servir. E Paulo diz: olha, faça isso com entusiasmo. Eu sempre digo, nós estamos envolvidos no maior projeto do mundo. Talvez nós não temos noção disso. O maior projeto do mundo é o projeto que nós estamos envolvidos, é a igreja do Senhor nessa terra. Um projeto que já dura 2000 anos e ninguém conseguiu parar, ninguém conseguiu destruir, ninguém conseguiu acabar com esse projeto. E Deus sabe o que Ele fez? Ele nos escolheu e nos inseriu nesse projeto. Nós deveríamos estar alegres por poder fazer parte dessa obra, irmãos. Alegres por poder servir ao Senhor. Alegres porque Ele nos escolheu. Nós somos o povo que foi salvo, e não salvo para ficar sentado, não salvo para ficar, sabe, irmãos, sem querer compromisso. O apóstolo Paulo diz em Efésios 2:10 que nós somos salvos para a prática das boas obras. As obras não nos salvam, a graça nos salva, mas as obras evidenciam pessoas que foram salvas.
Pessoas que foram salvas, elas têm prática de obras nas suas vidas. Servir para elas é um prazer. Nós devemos nos lembrar que é Cristo o Senhor que nós estamos servindo. É Cristo o Senhor. Olha o que diz Colossenses 3, 23 e 24. Colossenses 3, 23 e 24. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer à igreja de Colossos assim: em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo. Em tudo o que fizerem. Em tudo, irmãos. Em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para homens. Você pode estar aqui cooperando com o pastor, cooperando com a esposa do pastor, cooperando com os irmãos, servindo outras pessoas, mas nunca faça como se estivesse fazendo para homens, porque se você está servindo como se estivesse servindo a homens, o seu serviço ele não é recebido pelo Senhor. Você faz para homens como se estivesse fazendo para Deus. Por que que há pessoas que não prosperam na sua vida financeira? Porque elas dão dinheiro na igreja, só que elas estão dando dinheiro achando que estão dando para o pastor, quando elas deveriam dar o seu dinheiro sabendo que estão dando para Deus. Verso 24. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem serve é Cristo. Lembrem-se, há uma herança como recompensa para aqueles que servem ao Senhor com alegria. Lembre-se disso, há uma herança. Lembre-se que você está servindo Cristo nesse lugar, o Cristo que é o Senhor. Irmãos, sirvam ao Senhor, sirvam a igreja do Senhor, se empenhem naquilo que Deus está fazendo nesse mundo através da igreja. Sirvam ao Senhor, sirvam a igreja, se empenhem, se dediquem, orem pela igreja, intercedam, ponham a mão no arado, desejem ver a obra crescer, irmãos. A seara, ela é grande, ela é extensa. Jesus diz que poucos são os trabalhadores. A seara é grande, irmãos, há muita coisa para se fazer. Há muita coisa na obra para se fazer. Sabe o que está faltando? Está faltando pessoas como existiam há 10 anos atrás, que para varrer o chão de uma igreja, dizer: eu preciso de alguém para varrer o chão, eis-me aqui. Eu preciso de alguém para fazer isso, eis-me aqui. Sabe o que está faltando ou o que se perdeu? Se perdeu os crentes que dizem: eis-me aqui para fazer qualquer coisa, sabendo que estão fazendo aquilo para o Senhor, sabendo que aquilo que estão fazendo alegra o Senhor. Irmãos, se você quer um ano extraordinário, sirva a igreja, se envolva com a igreja, trabalhe para que essa igreja que você faz parte, ela dê frutos, para que você chegue no fim do ano e você veja mais cadeiras ocupadas, mais irmãos que se achegaram, mais almas que se converteram, mais pessoas que estão servindo na obra do Evangelho. Deseje isso, irmão. Sabe, que esse seja um desejo do coração da igreja, não do coração do pastor apenas, mas da igreja, ver a obra crescer, ver as coisas acontecerem. Seja você um trabalhador da seara que é grande, da seara que está nas nossas mãos. Como ter um 2023 extraordinário? A última coisa, você precisa desenvolver uma vida de oração, uma vida de leitura diária da palavra de Deus. Você precisa amar e cuidar da sua família. Você precisa servir a igreja do Senhor. A última coisa que você precisa fazer para ter um ano de 2023 extraordinário: faça todas as coisas para a glória de Deus. Você quer um 2023 extraordinário? Faça tudo para a glória de Deus. Olha o que diz 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Você quer ter um ano de 2023 extraordinário, o melhor ano da sua vida? Tudo que você fizer, faça para que o nome do Senhor seja glorificado. Faça para a glória de Deus, irmãos. E isso não inclui apenas a igreja, isso inclui mais fora da igreja do que dentro da igreja.
Faça tudo para a glória de Deus. No seu trabalho, trabalhe lá para a glória de Deus. Na sua casa, viva para a glória de Deus. Com os seus filhos, trate eles de uma forma que glorifique a Deus. Com a sua esposa, cuide dela de uma forma que glorifique a Deus. Com o seu marido, trate dele de uma maneira que glorifique a Deus. Na sua escola, jovem, viva lá de uma forma que Deus vai ser glorificado. No meio da igreja que você está, viva aqui, fazendo tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. Faça tudo, irmão, tudo para a glória de Deus. Faça todas as coisas para a glória do Senhor. Que durante todo esse ano, nós possamos buscar, irmãos, viver para a glória de Deus. Nós sabemos que é o controle do maligno. Nós sabemos, irmãos, que as coisas vão ir de mal a pior. Só que nós sabemos também que se nós vivermos uma vida de uma forma que glorifique a Deus, esse mundo que está rumando à perdição, ele verá Deus nas nossas vidas. Ele verá Deus nas nossas atitudes. O mundo jaz no maligno. O mundo está no controle, o sistema dele está no controle do diabo. E sabe o que chamará a atenção desse mundo? Cristãos que estão buscando viver a sua vida para a glória de Deus. Cristãos que chamam a atenção, não pela roupa que usam, não pelo corte de cabelo que fazem, não pelas suas contas na internet, não. Cristãos que chamam a atenção do mundo pela vida que vivem, pela forma que caminham. Põe para nós Colossenses 3,17. Olha o que diz: e tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Tudo que você fizer durante esse ano, seja onde você estiver, faça isso para a glória de Deus, irmão. Faça isso para que o Senhor seja glorificado. Exaltar a glória de Deus deve ser nosso principal propósito aqui nessa terra. Um ano extraordinário não passa por nossa autoglorificação. Um ano extraordinário passa por nós vivermos uma vida que glorifica ao Senhor. Veja bem, irmãos, esse ano será extraordinário se você buscar viver intensamente a sua vida para a glória de Deus. Esse ano vai ser extraordinário, irmãos. Vai ser um ano assim, ó, o melhor ano da sua vida, o melhor ano da minha vida, se nós buscarmos viver as nossas vidas para a glória de Deus. Veja bem, um ano extraordinário, possível pela busca e prática de coisas simples. Veja bem, o ano vai ser extraordinário, mas o que eu e você precisamos fazer são coisas simples. Todas as coisas que eu falei aqui não são coisas extraordinárias, são coisas simples. São coisas que estão escritas na palavra de Deus, são coisas que estão ao nosso alcance. Sabe qual é a minha oração? A minha oração é que Deus nos abençoe, irmãos, com perseverança durante todo esse ano, para que nós venhamos a praticar aquilo que a sua palavra nos instrui. Que Deus ele possa nos dar perseverança. Se existe uma palavra-chave talvez para nós durante esse ano de 2023, talvez essa palavra seria constância. Nós precisamos manter a constância na nossa vida de oração, de leitura da palavra, de cuidado da nossa família. Nós precisamos manter a constância no nosso serviço à igreja. Nós precisamos manter a constância em uma vida que glorifique a Deus. O ano começa e muita gente começa acelerado. E às vezes em fevereiro acabou a gasolina da maioria do povo, irmãos. Nós precisamos aprender a sermos constantes, a sermos firmes, abundantes e sempre constantes na obra do Senhor. Irmão, desenvolva uma vida de oração. Se alimente diariamente da palavra de Deus. Ame e cuide de sua família. Sirva a sua igreja. Faça todas as coisas para a glória de Deus. Seu 2023 será extraordinário. Amém? Vamos nos colocar de pé?
Antes de nós orarmos, quero convidar, se você vai ofertar ou contribuir essa noite, irmão, quero convidar você a sair do seu lugar e fazer isso agora em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Espíritas, bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Que esse ano possa ser um ano extraordinário para todos nós, irmãos. E que nós venhamos a nos empenhar a fazer a nossa parte. Que nós venhamos a nos dedicar diariamente, constantemente e intensamente a uma vida de oração, de leitura da palavra, de cuidado da nossa casa, de serviço à igreja, a uma vida que glorifica o Senhor. Oremos essa noite sobre essa palavra. Senhor, nós queremos orar sobre aquilo que foi comunicado aqui, Senhor. É o primeiro dia de um ano longo, Senhor, de um ano onde nós sabemos que dificuldades surgirão, problemas surgirão, mas nós sabemos que a Tua graça é maior que tudo isso, Senhor. Nós sabemos que o Teu poder que habita em nós, através do Espírito Santo, é maior que tudo isso e nos empodera a vencer toda e qualquer dificuldade. Senhor, a nossa oração é te pedir que o Senhor nos capacite, Pai, a desenvolvermos uma vida de oração, a estarmos diariamente diante da Tua palavra, a amarmos e cuidarmos da nossa casa, a servirmos a Tua igreja, a vivermos uma vida que Te glorifique. Senhor, nos capacite pela Tua graça a esse estilo de vida, a esse padrão de vida. Senhor, nós queremos um ano extraordinário e nós sabemos que isso, Senhor, depende daquilo que nós fazemos com a Tua palavra. Que nós venhamos a nos dedicar a obedecê-la, a praticá-la, a amá-la, a meditar nela diariamente. Oramos, Senhor, te pedindo que nós possamos ser constantes, que pela Tua graça o Senhor nos dê constância, perseverança, que nós venhamos a perseverar durante esse ano, em Te buscar, em Te servir, em Te adorar, em amar a Tua obra, em amar a Tua palavra, em amar a Tua igreja. Senhor, nós Te pedimos que através do Teu Espírito Santo, o Senhor nos capacite a isso, Pai. Nós queremos Te pedir, abençoa, Pai, o ano de cada irmão e cada irmã que aqui está essa noite. Abençoa, Senhor, aqueles que não estão aqui, que o ano deles seja um ano abençoado, extraordinário, um ano próspero, um ano, Senhor, de crescimento. Abençoa, Pai, essa igreja. Abençoa, Senhor, esse local. Que essa igreja possa ser uma igreja que vai crescer também durante esse ano. Que o Senhor possa nos dar almas aqui nesse lugar. Que o Senhor possa nos fazer crescer em sabedoria, entendimento, em paixão pelo Senhor, Pai. Oramos por constância. Clamamos que o Senhor nos faça constantes, firmes, abundantes, sempre sabendo que do Senhor vem a nossa herança, que do Senhor vem a nossa recompensa. Abençoa, Pai, a família de cada irmão, a casa de cada irmão, o ministério de cada irmão, a vida de cada irmão. Nós oramos que o Senhor abençoe esse ano que se inicia nesse dia 1º, que durante os 365 dias a Tua mão esteja constantemente sobre nós, nos livrando, nos conduzindo, nos ensinando. Que o Senhor dirija os nossos passos, que o Senhor nos conduza em graça, em vitória, Senhor, durante esse ano que se inicia. Nós cremos, Senhor, que é possível viver uma vida para a Tua glória. Nós Te pedimos, nos ajuda a viver essa vida, nos ajuda a andar nesse lugar, nos faz uma igreja que busca viver a Sua vida para a Sua glória. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido. Oramos sobre essas contribuições que entraram essa noite. Que o Senhor nos dê graça, sabedoria, entendimento. Que o Senhor sempre proveja para que a Tua obra avance e prospere. Que o Senhor nos dê zelo pelo dinheiro do Teu povo. Abençoa cada irmão e cada irmã que contribui nesse lugar. Faça-os prósperos. Faça com que eles colham as sementes de toda a semeadura aqui nesse lugar. Que eles vejam a Tua mão, Senhor, em cada coisa que acontece, nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas. Que o Teu nome seja glorificado na vida
vida do teu povo. Assim nós oramos, Senhor, e assim nós te glorificamos, em nome de Jesus. E se você puder, aplauda o Senhor Jesus essa noite, querido. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Lembrando, nossos cultos de orações, eles voltam só depois do meio de janeiro. Quarta-feira o nosso culto, ele volta normalmente a partir dessa quarta, amém? Venha, está conosco, ouvir a palavra de Deus, crescer em conhecimento também. Estenda a sua mão. Vamos despedir os irmãos. O Senhor, conduza cada irmão de volta ao seu lar da mesma forma que o Senhor nos trouxe. Os guarde durante essa semana, Senhor, os conduza em graça, sabedoria e entendimento, Senhor. Nós oramos e abençoamos o teu povo e a tua igreja que aqui está, Senhor, no nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um agora e para sempre. Todos digam. Se você puder, aplauda Jesus. Dê a paz para esse irmão que está próximo de você. Estamos despedidos em nome do Senhor Jesus, queridos. Deus abençoe. Uma boa semana a todos.